Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19. Quem gosta do livro de Apocalipse aí? Dá um glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Eu também, eu amo o livro de Apocalipse, livro das revelações. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 9. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Amém? Igreja, uma das coisas que mais se busca hoje em dia, uma das coisas que mais se pesquisa, que mais as pessoas almejam é a felicidade. E todos acham que a felicidade para si, de alguma maneira, envolve algo, envolve alguma coisa. Alguns acham que se tiver uma casa própria serão felizes. Outros acham que se quitar o seu carro serão felizes. Outros se comprarem um carro. Outros acham que se tiver um bom casamento serão felizes. Outros que se trocarem a casa e comprarem uma casa, vamos falar nos dias de hoje, com uma piscina, serão felizes. Se ganharem mais, se tiverem promoções. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua necessidade, cada um tem aquilo que eles desenharam como felicidade dentro da sua mente, dentro do seu coração, e almejam isso. E hoje eu quero falar um pouco sobre o que é a verdadeira felicidade. O próprio Jesus, quando ele está revelando a carta do Apocalipse a João, e está sendo escrito o livro da revelação, no capítulo 19, versículo 9, e se você analisar, você vai ver que daqui em diante já é o final das coisas, tudo já aconteceu, o número da besta já aconteceu, a perseguição já aconteceu os 3 anos e meio de paz, os 3 anos e meio de guerra, as taças já foram derramadas da ira de Deus, os cavaleiros já andaram aí pela terra derramando as suas taças, já o sol aqueceu, já tudo aconteceu. A Babilônia está caindo nesse texto aqui, que é a grande prostituta, aquilo que fez o mundo idolatrar, o mundo se perverter. Então nós já estamos aqui no final, e a hora que ele fala esse versículo, ele fala assim no final do versículo: estas são verdadeiras palavras de Deus. Então ele toma o cuidado de falar, escreve isso que eu vou falar para você e agora. Bem-aventurado aqueles que são chamados à festa das bodas do Cordeiro, e escreve, estas palavras é que são a verdade, estas palavras é que são verdadeiras. Igreja, e muitas vezes nós fantasiamos, e de uma forma ilusória, nós colocamos a nossa felicidade em coisas, nós colocamos a nossa... Não colocamos, mas a expectativa da nossa felicidade está em pessoas, em coisas, em situações, no dinheiro, em tantas coisas. Se eu tiver um barco para pescar, se eu tiver um jet ski, uma moto grande, isso, aquilo, nós sempre colocamos a nossa expectativa de felicidade em alguma coisa, e aqui Jesus é claro, e Ele está dizendo, Ele fala, isso é uma verdade. Na verdade, quem é feliz é quem foi convidado para a festa das bodas do Cordeiro. A verdadeira felicidade um dia é estar com Cristo. A verdadeira felicidade um dia é chegar diante do teu Senhor. Então ele está dizendo aqui, a verdadeira felicidade não são coisas, não são pessoas, não é aquilo que você almeja, aquilo que você ganha, não é um casamento. A verdadeira felicidade é você ter um convite para entrar no céu. A verdadeira felicidade é você estar trajado com vestes nupciais para poder estar na festa da boda do Cordeiro. Mas as pessoas acham que felicidade é isso ou aquilo. Igreja, quantas pessoas milionárias, que às vezes vocês até conhecem por nome, já não se suicidaram? Que tinham tudo que você almeja como felicidade, e se mataram.
porque não eram felizes. Quantas pessoas fizeram viagens internacionais, tem lá o passaporte mais carimbado que documento de cartório, de tanto viajar, e vivem numa depressão, vivem numa ansiedade, porque a felicidade não está nessas coisas, igreja. A felicidade está em Cristo. Com muito ou com pouco, a felicidade é Cristo. E aqui no final das coisas, porque nós estamos no capítulo 19, depois tem o 20, o 21 e o 22 e acabou o Apocalipse, acabou o livro, acabou as profecias, acabou tudo. As profecias que foram reveladas aqui no livro. Ele está dizendo assim, ó, escreve isso aí que eu estou te dizendo, escreve, porque isso aí é verdade. Bem-aventurado, em outras Bíblias aí, Nova Versão Internacional, vai estar assim, ó, felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esses são as pessoas felizes. Estes são os que verdadeiramente serão felizes. Muitas vezes, igreja, nós ficamos pensando em tantas coisas e esquecemos do nosso verdadeiro chamado. Eu trouxe uma trena e está aqui, achei. Vem cá, Poliana, já que você está na minha frente aqui. Segura aqui para mim. Igreja, a nossa vida é isso aqui, ó. O mais tardar, 80 anos. Ah, mas tem umas pessoas que têm bastante vitalidade. Chega a 100. Mas tem algumas que eu sei que pode chegar até um pouquinho mais. Então vamos falar que é isso aqui a nossa vida. Só que Jesus está falando ali, ó, sabe o que é verdade? Bem-aventurado é que você tem tudo isso aqui para frente, ó. Mas você está preocupado com aquele pedacinho, em satisfazer a tua carne naquele pedacinho. As pessoas estão preocupadas com 70 anos aqui, segura, com 70 anos aqui na terra, no mais tardar 80, como está escrito em Salmos 90, versículo 9. Ah, mas tem algumas que chegam a 100, e esquecem de uma eternidade com Cristo, igreja. Esquecem de uma eternidade que elas podem passar no inferno, se elas perderem o convite das festas das bodas do Cordeiro. Aí Jesus está falando assim, ó, você quer ter felicidade? Não é porque você tem muito cliente que você vai ser feliz, toma, fica para você. Não é porque você tem muito cliente que você vai ser feliz. Não é porque você fez boas vendas que você vai ser feliz. Não é porque você ganhou muito dinheiro nesse mês que você vai ser feliz. Felizes são aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Igreja, eu e você fomos chamados. Eu e você fomos convidados. Mas o que nós temos feito com esse convite, igreja? Como nós temos conduzido esse convite? Vamos ler um texto que está lá em Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versos 15 ao 24. 15 não, vamos ler o 16. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, e na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Excusar é dar desculpas, que não iriam. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E a outro disse, casei, não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo,
sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, traze aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos, atalhos, força-os a entrar, para que a minha casa seja cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da ceia, da minha ceia. Igreja, a festa está pronta, os dias estão contados, a hora está chegando, nós estamos próximos, e a qualquer momento o convite vai ser feito. Pode vir, pode entrar. Ah, pastor, mas eu não vou dar desculpa. Você pode não entender quem está chamando. Você pode estar tão distante da presença de Jesus, que a hora que o convite vier, você não vai entender. Porque você vai estar preocupado com o quê? Com o campo. O que o primeiro falou? Comprei um campo. Campo, vamos mudar as palavras, porque às vezes é difícil de entender, né? Comprei uma fazenda. E eu preciso ir lá ver ela, vistoriar, ver se está tudo no lugar. Ou seja, ele estava mais preocupado com aquela aquisição do que com o convite da ceia daquele seu amigo, daquele seu senhor. Isso aqui é uma parábola, igreja. Isso é uma parábola, ele está comparando, ele está dando exemplos. Aí ele chegou no outro. O outro, eu comprei 5 juntas de bois. Eu preciso levar eles lá para o campo, então não dá para mim ir. Então fala para ele lá que eu não vou poder ir. Vamos trazer para nós. Comprei um carro, estou idolatrando esse carro, essa moto, essa conquista que eu tive, que eu queria tanto. Jesus faz o convite para você estar com ele e você não percebe, porque você está fixado no carro. E por último, aquele servo que casou-se. Eu casei, não posso ir, não posso estar. Aí eu queria ler um pouquinho para trás, Mateus, abre comigo aí Mateus 24, Mateus 24, 36 ao 39, porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levaram a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Vocês entenderam, igreja? As pessoas estão preocupadas em casar, as pessoas estão preocupadas em comprar, as pessoas estão preocupadas em adquirir, as pessoas estão preocupadas em trocar, as pessoas estão preocupadas em ir numa festa, as pessoas estão preocupadas em fazer graça para o vizinho, em alegrar os amigos. De repente a porta da arca se fechou. O que a Bíblia fala, que Jesus está falando ali? Ninguém percebeu, porque estavam preocupados com outras coisas. De repente a porta da festa foi fechada, e agora aquelas pessoas não têm parte, agora aquelas pessoas não podem entrar, agora aquelas pessoas não podem estar ali. Por quê? Porque elas buscaram a felicidade num carro, elas buscaram a felicidade numa fazenda, elas buscaram a felicidade numa casa, elas buscaram a felicidade num casamento, elas buscaram a felicidade em um monte de lugar que não poderia dar essa felicidade, não poderia trazer essa felicidade. Se você parar para analisar e você for uma pessoa sensata, você vai perceber que por mais que você lute por alguma coisa, a hora que você alcança, você eleva a régua, sim ou não? É assim ou não é?
Ai, eu queria tanto um Fusquinha para mim não tomar chuva. Aí você compra o Fusca, fala, nossa, é quente aqui dentro, né? Cheira a gasolina esse trem, se molha a bobina lá, ele para. Ai, eu preciso de um Uno. Eu quero um Uno, porque eu quero um Uno. Aí você alcança um Uno. Aí você fala, nossa, mas devagar, né? Carrinho devagarzinho, né? Ele é milzinho. Não, eu preciso de um carro 1.8, preciso de um carro um pouquinho mais violento. Você nunca vai estar satisfeito, porque você sempre quer algo melhor. Você sempre quer e acha que o melhor vai te trazer a felicidade. E você esquece que a felicidade está em Cristo, igreja. Se nós soubéssemos lidar com nós mesmos, como diz Gálatas, no capítulo que fala lá sobre os dons do Espírito, onde ele fala assim, domínio próprio. Se nós soubéssemos nos dominar, buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, igreja, o carro ele te acrescenta, a casa ele te acrescenta, o casamento ele te acrescenta. Igreja, eu não gosto de fazer isso, porque parece ser uma coisa assim, nossa, as coisas acontecem com ele, eu não gosto disso. Mas quando eu fui me casar com a Simone, a minha sogra me chamou e falou assim, ela não pode ter filho. Ela teve um câncer muito bravo, era um câncer benigno, mas era um câncer muito severo na trompa, que tinha 1,5 kg, o mioma lá, e ela teve que operar, ela arrancou a trompa fora, então ela ovula cada 2 meses, e ainda assim a outra trompa ficou bem danificada. Então eu já quero ser sincera com você, porque antigamente era assim, né? Hoje em dia é tudo enganado, tudo na malícia, né? Mas antigamente os antigos era desse jeito, e minha sogra era. Ela falou, eu quero te falar, para depois você não vir falar para mim, que eu não te avisei. Se você quer ter filhos, se você sonha em ter uma família com filhos, eu não acredito que é ela que é a pessoa para você casar. Eu falei, Cleide, eu agradeço pela informação, mas eu sou um cara cristão. Eu acredito que as coisas vêm se for a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus de nós não termos filhos, não vai ter problema nenhum. Eu vou ficar feliz, porque eu estou com a Simone, eu gosto dela, nós vamos viver junto. Se for a vontade de Deus de eu ter filhos com ela, não vai ser esse problema que vai impedir Deus de agir. Até citei para ela, falei, você pega lá, Abraão, a Sara era estéril, deu à luz. Você pega lá, Isaac, Rebeca era estéril, também deu à luz. Falei, você pega lá no Novo Testamento, lá, a mãe de João Batista era estéril, também deu à luz. Maria, então, nem se fala, todos conhecem a história, nem teve relações, e deu à luz. Igreja, foi engraçado que quando nós decidimos, não, vamos buscar um médico, vamos ver uma forma de ter um filho, porque nós queremos um filho. Nós chegamos na médica, a médica era uma novata na área, ela estava começando, o pai dela era muito conhecido na área de, eu não sei que área que é isso, igreja. Mas ela estava começando, ela falou, olha, como eu estou começando, faz um exame lá primeiro para ver como é que está, para a gente ver que medicamentos que a gente faz. Então ela pediu exames para Simone e exames para mim. E a Simone foi fazer o exame, na hora que nós chegamos juntos lá, eu estava junto com ela para fazer o exame, a médica falou assim, que bênção, parabéns, que alegria, né? Quando a gente faz as coisas programadas, a gente, nós estamos querendo ter um filho, nós estamos programando. Ela falou, como assim querendo? Nós estamos indo atrás lá para tomar remédio, para poder ter um filho. Ela falou, não, mas você tomou remédio? Simone, não tomei remédio nenhum. Ela falou, você está grávida. Já faz 3 semanas que você está grávida. Olha aqui, ela mostrou lá, ela falou, é um feijãozinho. Não vou te falar que o embrião vai estar lá dentro, vai vingar, porque do jeito que está aqui pode acontecer um monte de coisa. Mas você está grávida. Nesse exato momento você está grávida. Igreja, nós saímos dali, eu apavorado, né? Porque quem tem filhos aqui é homem. A hora que fica sabendo da notícia, parece que fala, meu Deus, não vou dar conta de fazer nada, né? Homem assim. Mas, falei, que Deus maravilhoso. E
deu tudo certo, deu 9 meses, a Emanuele nasceu, a Simone não teve problema nenhum. Sabe por quê, igreja? Porque quando a gente aprende a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a Jesus, e cuidar do nosso convite para a festa das bodas, para não perder, Ele sabe que você vai se alegrar com o filho, e se você tem dificuldades para ter, Ele vai te dar. Ele sabe que você vai se alegrar com uma casa maior, com um carro melhor, e se for a vontade dEle, se aquilo for algo que vai te ajudar de alguma forma, Ele vai te dar também, um emprego, uma empresa, Ele vai te dar, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas nós não cremos desse jeito, nós achamos que nós temos que buscar com a nossa própria força. Igreja, nós precisamos aprender que a qualquer momento a porta da arca vai fechar, a qualquer momento a festa vai ser encerrada para público, e aí não dá mais para entrar, aí não tem mais como entrar, porque os convites já foram encerrados. É igual fila do SUS quando está muito grande, alguém já foi? Eles vão lá distribuir a senha, é 60 senha, o 61 não entra, o 62 não entra, mas o 60 vai demorar 4 horas para entrar, mas ele vai entrar, ele está com a senha, agora o 61 já não entra. Igreja, nós precisamos aprender a estar com Cristo. Mateus também, 22, volte um pouquinho a sua Bíblia aí, eu quero ler 3 versículos em Mateus 22, é o mesmo assunto de Lucas, que nós lemos, Lucas 14, 15 ao 24, é o mesmo assunto, só que agora narrado por Mateus, que era um apóstolo de Jesus. Lucas era um discípulo, ele era médico, ele não é um dos apóstolos, mas ele escreveu o livro de Lucas, e também o livro de Atos. Mas agora eu quero ler esse mesmo texto contado por um discípulo, versículos 7, 8, 22, eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem o que muda. Versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Aqui Lucas acrescenta que esta festa, que existe os convites, é do filho. Quem que é a noiva? Igreja? Igreja. Jesus é o noivo, a noiva é a igreja. Então ele está falando assim, vou celebrar a festa do meu filho. Aqui Jesus está contando uma parábola, e ele está falando sobre a festa dele mesmo, vamos falar assim. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Aqui Lucas está falando assim, Jesus mandou pessoas para chamar, Jesus mandou pessoas para pregar, Jesus mandou pessoas para falar, olha, a festa está pronta, se mantenham firmes para poder entrar, se mantenham firmes para poder estar com Cristo. Mas as pessoas, um foi para o seu negócio, outro foi para o seu campo, cada um tinha uma necessidade, cada um tinha um a fazer, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Aí aqui Mateus acrescenta os profetas que foram mortos no Antigo Testamento. Aqui Mateus acrescenta os profetas, os pastores que começaram a pregar na primeira igreja depois da morte de Cristo, e que foram feitos como tocha humana, nos palácios dos reis. Aqui Mateus acrescenta ele mesmo, que sofreu por anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Aqui ele acrescenta Tiago, que foi decapitado.
Aqui ele acrescenta pessoas que pregaram o Evangelho e pagaram um preço alto pelo Evangelho. Então aqui ele acrescenta pessoas que Jesus enviou, vamos falar que o Pai enviou para falar da festa do Filho e que foram mortos por causa disso. Igreja, quantos de nós não crucificamos Jesus todas as vezes que erramos, todas as vezes que falhamos, todas as vezes que pecamos, colocamos Ele novamente numa cruz, porque não nos convertemos, porque conversão o que é? Deixar de fazer aquilo que é errado. Mas se você corriqueiramente faz, você não se converteu, você não se arrependeu. O máximo que aconteceu com você é um remorso. Eu estou com remorso, mas eu gosto, eu vou fazer de novo. Vamos continuar lendo aqui. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. O que a Bíblia fala que vai acontecer com o mundo no final dele? Vai acabar com fogo. O que vai acontecer com as pessoas que não aceitaram? Vão ser mortas, lançadas no lago de fogo e enxofre. Por que, igreja? Não cuidaram do seu convite, não estavam atentos ao momento da festa, estavam tão preocupados com as coisas deste mundo, que a hora que abriu os portões, chegaram atrasados, e o portão já tinha fechado. Vamos falar aquilo que vocês entendem, que foi agora há pouco tempo. O portão do Enem abre meio-dia e fecha 1h, não é assim? Ou é meio-dia e meio que fecha? 1h, né? Da meio-dia a 1h. Tem gente que consegue chegar lá 1h01, e reclamam porque ficaram para fora. Tem gente que consegue chegar lá depois do horário. Perderam. Igreja, assim é a nossa situação. A Bíblia fala que muitos chegarão naquele dia e encontrarão a porta fechada e baterão. Deixa-nos entrar. E ele vai falar: não vos conheço, mas nós expulsamos demônio em teu nome, nós falamos outras línguas, nós fizemos tantas coisas em teu nome. Ele fala: mas eu nunca vos conheci, eu não vos conheço. Igreja, essa semana, isso é meu, viu, eu reconheço isso, eu sou um pouco averso a coaching, principalmente esses coachings evangélicos, cristãos. Eu sou um pouco averso com isso, mas eu nunca consegui encaixar para formalizar isso no meu coração, na minha mente. Mas quem me segue aí, acho que viu. Esses dias para trás eu assisti uma colocação do pastor Cláudio Duarte sobre os coach. E eu falei: cara, fantástico. Eu sempre falei, uma vez eu falei, acho que até para o Igor. Falei: sabe o que eu acho do coach? Ele te dá uma injeção e depois te solta. Acabou a injeção, acabou o combustível, irmão. Aquela injeção ali na hora, que você anda 3, 4 dias, depois você não anda mais. Eu falei: aí o membro da igreja vai lá e fala: ai, o fulano, eu não vou falar nomes aqui, ai, o ciclano, e, irmãos, eu já estava me dando raiva já. As pessoas vêm: nossa pastor, você viu o fulano, você viu o ciclano? Cada um com um problema, uma dificuldade, tá bom, converteu, amém. Mas vinham falar, aí uma vez eu até falei para um irmão, falei: legal, só que quem cuida, semana a semana, quem abraça, quem chora junto, quem está dando conselhos para a vida prática, é o pastor, é o cara que está na igreja, é o cara que está aqui dentro, é o cara que está ali. Aí para dar um dízimo, para dar uma oferta, é uma luta dos infernos, mas para comprar um curso lá de coach, de não sei o que, tem dinheiro, tem cartão, tem tudo.
Então eu sempre fui averso a isso. Não é por causa do dinheiro não, viu, igreja? É o que eu falei. As pessoas querem um fogo estranho, um fogo rápido, mas não querem ficar abanando o fogo todos os dias para poder chegar no dia da festa da boda do cordeiro, tá com o convite na mão. Não, eles querem chegar rápido. E eu não sei se vocês assistiram, mas o pastor Cláudio Duarte, ele falou, é bom, é legal, eles usam de uma forma tremenda a palavra, dão um gás nas pessoas que é fantástico, mas tem que ver se está tendo aceitação. Aí ele falou, vou falar uma história para vocês entenderem na Bíblia, na palavra, que é o que eles falam, eles usam, e a gente precisa usar também, para não ter problema. Falou, Moisés pegou o povo, saiu com mais ou menos 3 milhões de pessoas lá do Egito, começou a caminhada pelo deserto, porque eles não quiseram entrar na terra prometida lá por duvidar do Senhor, começaram a caminhar aos 40 anos, e o povo teve sede. Então o povo vai em Moisés e fala, Moisés, estamos com sede, nós vamos morrer aqui de sede, tal, lá no Egito tinha sede. Então ele vai no pai e fala, pai, o senhor pediu para tirar o povo, eu tirei, só que agora o povo está com sede, e é muita gente. Então Deus fala, pega o cajado, vai na rocha, bate na rocha, vai sair água, todo mundo vai beber água. Então Moisés vai lá, bate na rocha, a água sai, o povo fica feliz, sim ou não? Porque bebeu água. E Moisés fica feliz porque o povo está feliz. E quem que também está feliz, igreja? Deus, porque Moisés obedeceu, o povo estava ali bebendo água, está todo mundo feliz. Aí a segunda vez, teve sede de novo. Moisés, temos sede. Vai lá, fala com o pai lá, igual da outra vez lá, a rocha, tal. Aí Moisés vai lá, o pai, estão com sede de novo. Aí Deus fala para ele, vai lá e fala com a rocha. Fala com a rocha, e a rocha vai dar água. Só que Moisés chegou, irado com o povo, com a obstinação daquele povo, ele bate na rocha, de novo. E a água sai. O povo, feliz, bebemos água de novo. Moisés, feliz. Aí eu vou usar as palavras do pastor Cláudio Duarte, né, que era engraçado, né? Aí Deus chama ele no privado, Deus chama ele no particular, no direct, e falou, não aceitei isso não, o povo está feliz, a água saiu, mas eu não estou feliz, não gostei disso. Qual que foi a consequência para Moisés? Pastor Cláudio Duarte nem falou lá no vídeo, porque o que ele queria explicar, ele explicou muito bem explicado, não precisava de mais detalhe. Mas qual que foi a consequência para Moisés, igreja? Não entrou na terra prometida. Igreja, tem pessoas aqui que vão para o inferno com um bom carro, vão para o inferno com uma boa casa, vão para o inferno com um bom casamento, foram injetados com aquele coach, com aquela coisa tal, aquele negócio, mas não foram aceitos. Não foram aceitos. Alcançaram os objetivos, mas perderam na caminhada o convite. Não perceberam que o convite era Cristo, não era o carro. Não perceberam que o convite era Cristo, não era a casa. Não perceberam que o convite era Cristo, não era o emprego. Não perceberam que o convite era Cristo, não era o dinheiro. Não perceberam, eu vou usar até umas coisas mais fortes aqui. Não perceberam que o convite era Cristo, não era o adultério. Não perceberam que o convite era Cristo, não o seu casamento. Não perceberam que o convite era Cristo, não os seus filhos. Não perceberam que o convite era Cristo, não a bebida. Não perceberam que o convite era Cristo, não a homossexualidade. Mudaram os fundamentos. Mudaram as colocações. E são felizes, igreja? Não. Eles têm uma falsa felicidade. É um relampejo de uma felicidade. Mas estão perdendo o convite. Vamos continuar lendo o texto de Mateus? 8.
Então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não são dignos, não merecem a festa, não merecem o sangue do meu filho, não merecem o sacrifício que foi feito. O que eles merecem é o inferno. O que eles merecem é o salário do seu pecado. Aí continuando. Aí, e depois, as saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bom, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o, e lance nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Às vezes as pessoas acham que é muito forte a gente pregar o Apocalipse, que as pessoas vão para o inferno e que lá vai ter dificuldades. O próprio Jesus, contando a parábola, ele fala. Sabe por que este homem não tinha vestes nupciais, igreja? Ele estava dentro da igreja, ele tinha o convite, mas ele não obedecia. Ele não fazia aquilo que a palavra ensina. O que eu falei no começo do culto? Aquele que tropeçar e cair em cima dessa pedra será esmagado. Não dá para mudar os fundamentos, igreja. Não dá para mudar as ordens. Igreja, quantos lugares hoje não pregam mais Jesus, não falam mais da palavra, falam 1001 coisas. Você vai prosperar, passa aqui no sal, passa aqui debaixo dos batentes da prosperidade, e pega a chave do teu negócio, e pega a chave do teu carro novo, e vamos fazer a fogueira santa, queimar os neurônios de alguns aí, vamos fazer, mas Cristo não entra em lugar nenhum. Eles esqueceram que o convite é Cristo, eles esqueceram que o convite para entrar nas bodas do Cordeiro, que é o céu, é o sangue de Jesus, não é um carro, não é uma casa, não é um treinamento, não é aquilo que te motiva a ganhar as coisas deste mundo, porque você pode ganhar o mundo inteiro, se você perdeu a tua alma, você perdeu tudo. E a Bíblia fala: o que você vai dar em resgate da tua alma, infeliz? Eu vou dar minha casa, pastor, eu vou dar minha casa é num condomínio bom aí. Aí Jesus vai falar: cadê a casa? Está lá. Está lá, é porque ela pertence a lá, o idiota. Ela não vai sair de lá. Tudo que você conquistar no mundo vai ficar lá. Ou alguém aqui já viu algum defunto levar as coisas no caixão? Igreja, acordem para a vida. A festa está pronta. Os convidados estão preparados. O convite está nas nossas mãos. O convite é Cristo. É o sangue do Cordeiro. E nós só vamos ser felizes se nós alcançarmos esta festa, se nós entrarmos nesta festa. O grupo de louvor já pode subir aqui. Último versículo, 14, antes de nós orarmos. Revelador. Revelador. Porque muitos de vocês conhecem o versículo de cor, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados. O convite foi entregue para todos, sem exceção. Mas poucos foram escolhidos. Poucos deixaram a sua vã maneira de viver para poder ter as vestes nupciais e entrar na festa. Poucos dominaram a sua vontade, o seu desejo carnal, para poder estar na festa. Poucos entenderam que Cristo é maior do que a lei, os profetas, Cristo é maior do que o sábado, para poder entrar na festa. Poucos têm entendido que o fogo tem que ser contínuo e não um fogo estranho.
Aí você pode estar falando assim, é que ele não tem visualizações, a igreja dele é pequena, é por isso que ele não gosta de coaching. Aí o cara lá tem 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, não sei, é por isso. Não é, igreja, não é. É porque um dia Jesus falou assim, existiam 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas não tinham azeite de sobra, era o fogo rápido, o fogo estranho, aquele negócio que passa rápido. 5 eram prudentes, elas tinham azeite de sobra, mantiveram as suas lamparinas acesas o tempo todo, esperaram o mestre com o fogo aceso. Não era um fogo estranho, não era um fogo passageiro, não era um fogo só de momento. Mas e agora? Quem vai manter essas chamas acesas? Será que eles vão conseguir manter essas chamas acesas? Ou será que vai chegar naquele último dia, como está escrito lá na passagem que Jesus conta nos evangelhos? O noivo chegou, a festa está pronta, vamos entrar. Aí, dá um pouco de azeite aí, porque o meu acabou. Aí as prudentes falam, não, vai faltar para mim, vai buscar lá, vai comprar azeite. Foram comprar, voltaram novamente com o fogo. Só que aí, igreja, como é que estava a porta? Fechada. E sabe quando ele fala essa parábola, igreja, sabe de quem que ele está falando? De mim e de você. Ele está falando de 10 virgens, ele está falando de virgindade, ele está falando de santidade, está falando de igreja. Só que ele está falando assim, dentro da igreja, tem pessoas que estão buscando fogo estranho e perderam o convite. E não são felizes, não serão bem-aventurados, porque não vão alcançar aquilo que é verdade. Vão ficar limitados aos 70 anos, 80 anos ali. Esqueceram de uma eternidade. Esqueceram do restante para frente. Igreja, você quer ser feliz mesmo, de verdade? Pegue o convite das bodas do Cordeiro e guarde ele as 7 chaves. Mas a prostituição está se insinuando para mim. Eu não vou perder meu convite. Mas o adultério está querendo tomar conta do meu casamento. Não vou perder o meu convite. Mas a bebedice, a embriaguez está querendo entrar na minha casa. Não vou perder o meu convite, vou me controlar. Mas isso, mas aquilo, a homossexualidade, isso e aquilo. Não vou cair, porque eu não vou perder o meu convite. Quero manter a chama acesa. Vou me segurar. É um tempo limitado, igreja. E sabe o que Tiago fala, Pedro fala? A luta, ela é passageira. Ela vai passar. Mas as palavras do Senhor não passarão. Não existe outro fundamento. Não existe jeitinho brasileiro. Não existe outra forma, igreja. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 14. Felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Diga assim comigo, igreja: eu sou lavado, remido, perdoado pelo sangue de Cristo. Tenho direito a estar na festa, entrar pela porta e viver com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Quer ser feliz, igreja? Quer alcançar felicidade no seu casamento? Quer alcançar felicidade na sua família? Quer alcançar felicidade com você mesmo, uma aceitação própria? Esteja com Cristo.
Ele é o convite. Lave as suas vestiduras. O que é lavar as suas vestiduras, igreja? Lave os seus pecados, as suas falhas, as suas necessidades no sangue do Cordeiro. Coloque tudo lá e Ele vai te ajudar a superar cada uma delas. Vai te dar direito à árvore da vida e vai te dar direito a entrar na cidade santa pelas portas. Quer alcançar a verdadeira felicidade? Não é dinheiro, não é bens, não são empresas, não são pessoas, é estar com Cristo, é estar com Cristo, é estar com Cristo. Essa é a verdadeira felicidade. Por que eu não me sinto completo, pastor? Porque eu não me sinto saciado? Porque você está na igreja, mas a igreja não está em você. Você está na igreja, mas o dono da igreja ainda não entrou na sua casa, na sua vida. Você pode estar sendo as virgens loucas, que vivem por fagulhas, por relampejos, por fogo estranho, passageiro, rápido. Vive uma vida sólida, igreja, uma vida firmada, alicerçada, e no dia que chegar a festa, no dia que estiver tudo pronto, Ele vai falar: manda chamar o meu servo, manda chamar a minha serva, manda chamar o fulano, o ciclano, e você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, porque eu estou esperando, tenho azeite de sobra e o fogo está aceso. E Ele vai falar: entra pela porta, porque a festa foi preparada, entra pela porta, porque a festa está pronta. Servo bom, servo fiel, vou te colocar no muito, porque foste fiel no pouco. Não consegui, guardei o meu talento, guardei o convite, esqueci guardado. Aí eu falo: servo mau, servo negligente, lança lá fora onde há pranto e ranger de dentes, porque ele não tem parte conosco. Igreja, quer ser feliz, quer alcançar a felicidade? Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro e esteja preparado com o convite nas mãos, sem perder ele. Não fique, igreja, cuidado com emoção, com sentimento. Nossa, mas eu senti um negócio naquele dia, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Igreja, eu já passei por cada situação emocionante, eu já passei por cada situação que se arrepia inteiro. Eu vou falar, Simone não gosta que eu falo, mas eu vou falar. Já fui em encontros com Deus da outra igreja que eu ficava arrepiado, eu ficava emocionado, mas sabe o que me manteve de pé quando eu fui apunhalado pelas minhas costas? O sangue de Jesus. Sabe o que manteve de pé quando todo mundo virou as costas para mim? O sangue de Jesus. Não foi a emoção do encontro, não foi a emoção de uma oração em línguas, não foi um fogo passageiro, foi um fogo contínuo, porque era para mim ter caído, era para mim ter abandonado tudo, era para mim ter deixado o evangelho, porque como eu disse para uma pessoa, eu estava preparado para lutar contra Satanás, eu estou preparado para lutar contra os meus inimigos, eu estou preparado para lutar contra os adversários, aqueles que têm inveja de mim, eu estou preparado para lutar contra todos estes, menos contra um irmão da igreja. Esse eu não estava preparado. Sabe o que manteve de pé a igreja? Azeite de sobra. Não viver relampejos. É legal, é emocionante? É. Mas o que vai te manter de pé no dia difícil é Jesus. Quem não vai te abandonar de maneira nenhuma é Jesus. Porque eu lembro naquelas 4 semanas antes de eu abrir a igreja Sou de Cristo, na garagem de casa, que muitos de vocês foram lá,
O que me manteve de pé aquelas 4 semanas até eu fazer o primeiro culto na garagem de casa, foi um dia eu estar dormindo, ele falar assim para mim: eu vou falar contigo, fica firme, eu estou contigo, eu vou falar com você, vai lá e resolve o problema, depois você volta aqui que eu vou falar contigo. Eu falei: Senhor, o Senhor não me abandonou, obrigado, obrigado. Sentimento não te mantém de pé, igreja. Quantos casamentos são feitos por sentimentos e acabam? Cuidado com o sentimento. Agora, o firme fundamento, o alicerce que Jesus te dá, esse é como o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as ondas, vieram os ventos, vieram as águas e não a derrubaram. Amém? Glória a Deus. Lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro, mantenham o seu convite bem guardado, não deem lugar para Satanás, porque ele quer pegar o seu convite, e no último dia, você ficar de fora. Feche os seus olhos, vamos encerrar. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra.